Começa agora pela Rádio Catedral FM, Retiro Quaresmal com Padre Sérgio Luiz. Olá, que a graça e a paz de Deus esteja com você no seu caminho. Assista você em tudo aquilo que você estiver vivendo e que você tudo possa levar a Ele. Olha, não há nada que você não possa levar a Deus. Tudo, exatamente tudo. Suas preocupações, seus pecados, seus desejos, seu cansaço, sua alegria, sua raiva, tudo leva e leve a Deus. E tudo leva a Deus? Bem, aí nem sempre. Algumas coisas podem nos desviar. E por isso a gente precisa estar atento. Nós continuamos a nossa meditação, nosso retiro quaresmal, nosso caminho quaresmal, como eu gosto de falar, e nós vamos vivenciar esse momento na presença do nosso Deus. Reunidos que estamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na nossa meditação, eu quero convidar você a iniciar esse momento comigo, rezando com o Papa Francisco. Nessa oração que o Papa Francisco preparou para o jubileu de 2025, para alimentar a nossa esperança e também a nossa transformação espiritual. Por isso, elevando o seu espírito, fale com Deus e reze comigo. Pai, que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu que reavive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Com essa oração do Papa Francisco, em preparação para o grande jubileu do ano 2025, a gente está fazendo essa nossa jornada no nosso caminho espiritual. Eu meditava com você no dia de ontem sobre o sentido do deserto e essa necessidade de entrarmos no deserto. E esses 40 dias da Quaresma, eles nos lembram os 40 dias em que Jesus esteve, então, no monte, chamado de Monte das Tentações. E o tempo dedicado ao jejum, quando você jejua, é sobretudo com o objetivo de buscar a Deus, mesmo em meio às nossas atividades cotidianas. Lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 18, depois você pode conferir lá no Evangelho, Mateus 6, de 1 a 18, nós vemos como Jesus indica o jejum, a oração e a esmola, que nós, na verdade, chamamos de
esse nome esmola é muito na perspectiva da solidariedade com os mais pobres, como uns sinais característicos da vida de um cristão fiel. Em alguns momentos de decisão, porém, nós somos convocados a intensificar a nossa comunhão com o Senhor. Outro fator importante em um tempo de jejum é o propósito que nos move a fazê-lo. Um jejum sem propósito definido é como vagar num túnel escuro sem saber de onde ou para onde se vai. Ao olharmos as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar muitas razões que levaram as pessoas ao jejum. E se nós vamos dedicar um tempo na Quaresma para jejuar, sobretudo às sextas-feiras, esse gesto, ele se faz um gesto de crescimento espiritual. Nós precisamos ter objetivos firmes e claros pelos quais nós vamos lutar, nós vamos jejuar. A saber, estar com Deus, receber a sua palavra e alguma orientação concreta, interceder por alguém ou por alguma situação, fortalecer-se também no ministério que Deus quer confiar a você, ou também enfrentar o inimigo e as suas tentações, solidarizando-nos com os mais pobres. Então, meu amigo, minha amiga, fica aí essa exortação em vista desses 40 dias e até a perspectiva do jejum para a gente viver. E propriamente entrando na reflexão do nosso segundo dia, que nós estamos falando sobre a vida de oração, esse orar sem cessar, que é necessário, que é possível a gente desenvolver esse espírito na nossa vida. O tema de hoje, eu trago para você a oração e o sentar-se. Esse é o tema mesmo. Veja que eu falava sobre a oração, que é graça. Hoje, oração e sentar-se. A inspiração está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 3, versículo 32, que é quando ali Jesus está reunido e as pessoas vêm e se sentam. Diz o texto assim: a multidão estava sentada ao redor dele. Pode ser uma parte do Evangelho que possa passar meio despercebido, mas centre-se nessa passagem do Evangelho. A multidão estava sentada ao redor dele. Sabe quando alguém chega muito agitado, falando muito, com uma respiração ofegante, e a primeira coisa que a gente quer dizer à pessoa é que ela respire fundo, ela se sente e acalme-se um pouco. Isso já aconteceu com você? Pera lá, o que está acontecendo? Senta, respira, descansa aqui, vamos nos acalmar. Eu também digo a você nessa hora, você quer orar? Você quer desenvolver a graça da oração na sua vida? Lembre-se que oração é graça. Eu digo a você, pare, sente-se, respire, fale mais devagar. Sente-se. Hoje, chamando atenção para isso, sente-se. Sim, sente-se. Orar pode ser apenas um sentar-se. Você não precisa justificar nada, você não precisa se explicar, ou até mesmo alimentar alguma expectativa. Não, sente-se. Comece
a sua experiência de oração sentando-se. Imagine aquela multidão ali em torno de Jesus. Como é que as pessoas poderiam ver e ouvir Jesus se elas não se sentassem e não se aquietassem? Quando ele multiplica os pães, é um relato que também está em Marcos, no capítulo 8, no verso 6. Quando ele vai multiplicar os pães, antes de distribuí-los, ele fez com que todos se sentassem. E aí, preste atenção no que eu falo para você agora. Para se assentar, no sentido de apoiar, firmar, estabelecer uma base, é um sentido de assentar. Para você se assentar, é preciso sentar-se, que implica uma ação imediata. Se você não consegue, em algumas situações de vida, assentar-se, comece por sentar-se. Mas lembre-se, sente-se ao redor de Jesus, sente-se perto dele. A oração começa aí. Meditando com Santo Afonso. E Santo Afonso nos inspira a viver isso. Ele escreve no seu livro A Oração: o Senhor atende às orações de seus servos, mas dos servos humildes. O Senhor atendeu à oração dos humildes. Santo Afonso está citando o Salmo 101, verso 8. E ele continua dizendo: onde falta humildade, Deus não atende. Pelo contrário, ele repele as orações dos soberbos. E Santo Afonso vai citar também o livro de Tiago, no capítulo 4, verso 6, ao dizer: Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Portanto, vamos ouvir Santo Afonso e lembrar isso que ele diz aqui, que Deus atende a oração dos seus servos, mas que esses servos precisam ser humildes. E é nesse espírito que nós vamos elevar o nosso coração também. Vamos falar com Deus. Fale com Deus da seguinte forma, reze comigo. Perto de ti, eu paro, sento, aguardo e escuto. Perto de ti, eu paro, sento, aguardo e escuto. Acolhe-me, Senhor. Acolhe-me, Senhor. Pare simplesmente. Perto de ti, eu paro, eu sento, eu aguardo, eu escuto. Acolhe-me, Senhor. Acolhe-me no teu amor, acolhe-me na tua bondade, acolhe-me na tua riqueza amorosa. Muito obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado. Quero apenas ficar quietinho na tua presença. Eu sei que o Senhor vai me acolher. Amém. Que o teu nome seja bendito, Senhor, que o teu nome seja exaltado. Meu irmão, minha irmã, vamos chegando ao final da nossa partilha. Que você possa viver esse dia de hoje nessa perspectiva. Você que me ouve pela manhã, você que me ouve à noite, o importante é você criar sintonia e você estar sempre aberto àquilo que Deus quer falar a você.
lembre-se que, por vezes, só o fato de você sentar-se, você parar, sentar-se, aguardar, você já está nesse espírito de oração. Que Deus te conceda toda a paz e toda a luz, tudo aquilo que você precisa no seu cotidiano. E eu sou o Padre Sérgio, falando direto ao seu coração. Fica na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Retiro Quaresmal, com Padre Sérgio Luiz.